A paz do Senhor para todos. Sou Felipe Ferraz, da Igreja Batista em Renovação Espiritual de Penedo, pastoreada pelo pastor Wilson, meu querido pastor e amigo. E estamos aí no estudo do Apocalipse. Hoje é o 13º dia da 7ª lição, O Cordeiro de Deus. E nós dissemos ontem, que hoje fecharíamos esta lição, sobre o Cordeiro de Deus, falando sobre a Igreja do Cordeiro, a glória do Cordeiro e a conclusão. Então vamos lá. Aleluias. A Igreja do Cordeiro. Um dos principais objetivos do nascimento do Cordeiro foi a fundação e edificação da Igreja. Deus a projetou em seu coração, fundou-a em Cristo e inaugurou-a pela ação do Espírito Santo no Pentecostes. Desde então, ela vem sendo edificada a cada dia. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esses são os objetivos, do nascimento do Cordeiro, Foi a fundação, e a edificação da igreja, Deus projetou a igreja no coração dele. No coração de Deus foi que nasceu o desejo de fundar a igreja dele aqui na terra, para que através disso o Espírito da verdade fosse derramado, porque o mundo não pode receber. Somente aqueles, os cristãos, é que podem receber o Espírito da verdade. E assim aconteceu. Ele fundou a igreja, edificou ela, projetou no coração, fundou ela em Cristo, que Cristo é a rocha, porque nesse trecho aqui mesmo fala, que o Senhor Jesus, ele perguntou aos discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Os homens, Aí eles disseram, uns João Batista, outro Elias, outros Jeremias e um dos profetas. E vós, o que dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que você falou, que você disse, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre este fundamento que você lançou, Pedro, não sobre Pedro, porque Pedro também significa pedra, mas é pequeno fragmento de rocha, me parece. Petros, E sobre o que você falou a meu respeito, eu vou fundar a minha igreja, E ele fundou em Cristo e inaugurou pela ação do Espírito Santo no Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes,
a igreja foi revestida de poder para que assim pudesse enviar a palavra, o evangelho fosse pregado a todas as criaturas, todos os povos, línguas e nações. E assim aconteceu. Um abraço, meu amigo Marcos Vinícius, meu amigo Patrick. Deus abençoe vocês poderosamente. E desde o dia que aconteceu, né, a efusão do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, no cenáculo, né, desde aquele dia em diante até chegar aos nossos dias, a igreja tem exercido esse papel aqui na terra, de pregar o evangelho do reino de Deus, né? Vamos ver agora, o Cordeiro é o cabeça da igreja. Os membros da igreja formam um corpo, cujo cabeça, ou seja, o líder, é Cristo. Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. O Senhor, ele zela por sua manutenção, ou seja, ele trabalha no sentido de fazê-la receber os benefícios outorgados pela unidade de seus membros, vindo assim a apropriar-se dos tesouros do conhecimento e da revelação. Deus, ele tem zelado pela obra dele. Ainda que muitos brinquem, ainda que muitos, né, façam a obra dele de qualquer maneira, mas ele tem preservado um povo, né, que anda na sinceridade, que obedece à palavra e que realmente faz a vontade dele, porque ele zela. E quem brinca, ele retira. Ele permite escândalos aparecerem, acontecerem, para aquele lugar praticamente fechar e abrir outra igreja, né? Mas a obra dele nunca vai parar, nunca. Em nome do Senhor Jesus. E ele, Cristo, o Cordeiro, ele é o cabeça, né? Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. A igreja do Cordeiro é perseverante. A incipiente igreja do Cordeiro dava os seus primeiros passos em Jerusalém. Atos, capítulo 2, versículo 46. Capítulo 2, 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Conforme foi agregando novos membros, passou a reunir-se como corpo. Como corpo, né? Ou seja, a obra começou crescendo. A igreja começou, né, se movimentando, ganhando almas para Cristo, pessoas foram libertas, transformadas, batizadas, não só nas águas, como também com o Espírito Santo, falaram em línguas, né? Isso é glorioso. E foi agregando novos membros, né? Então eles passaram a se reunir como corpo. Romanos, está lá em Romanos.
Romanos 12. Versículo 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Se eu cortar o meu dedo, machucar ele, todo o meu corpo vai sentir a dor do meu dedo. Se me der uma dor de cabeça, todo o meu corpo vai sentir, né? Se eu quebrar o meu braço, todo o meu corpo vai sentir. Pelo menos deveria ser assim, né? Infelizmente, o que nós vemos hoje em dia são pescadores de aquário, um querendo derrubar o ministério do outro, competições, né? Quem canta mais bonito, quem prega mais bonito. Mas a igreja primitiva, quando ela iniciou, quando a nossa igreja, o nosso corpo, ele iniciou, era apenas um objetivo: pregar o evangelho do reino de Deus. Hoje em dia, infelizmente, o evangelho que deveria ser do reino de Deus está virando evangelho de comércio. Muitos querem ser pastores para poder ganhar. Infelizmente, né? E a igreja do Cordeiro tem sofrido por causa disso. Por causa de lobos, por causa de bodes, por causa de cabras, que se infiltram no meio para tentar atrapalhar a obra. Infelizmente, né? É triste. Foi congregando novos membros, aí passou a reunir como corpo, conforme nós lemos aqui, né? Como família de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 1 ao 10, hein, rapaz, é grande isso. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto
são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Como família, nós devemos amar uns aos outros. Seja eu da Batista Renovada, seja outro irmão da Assembleia, da Igreja Deus é Amor, da Maranata, da Igreja Universal, não importa. Nós somos um corpo só e devemos amar uns aos outros, como família e também como rebanho, né? Conduzido por um único pastor. João, Evangelho de João 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui já vai ser no reinado do Cordeiro, aonde ele vai ser o único pastor. Ele vai reinar no Monte das Oliveiras, né? E lá ele vai ser o único pastor. O meu pastor Wilson lá não vai ser mais o meu pastor. Ele vai ser meu irmão em Cristo, né? Bispo Edir Macedo da Igreja Universal não vai ser mais bispo. Ele vai ser meu irmão em Cristo. Missionário R.R. Soares da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu estou dando exemplo desses grandes líderes, né? Religiosos, né? Eles não serão grandes lá e nem vão assim dirigir o rebanho, conforme hoje dirigem, né? Lá somente o Senhor Jesus é que ele vai agregar todos os rebanhos e ele vai ser o único pastor, ele, o Senhor Jesus. Mas aqui na terra ele deixou homens, conforme os pastores, né, o meu pastor, para nos guiar na palavra, né, para dar conta um dia do rebanho que o Senhor Jesus deixou ele ou ela dirigindo para ele, né, aqui na terra. Com a direção do Espírito Santo, os novos conversos e cristãos viviam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42, já lemos, né? Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O Espírito Santo de Deus, ele dava essa direção à igreja, né? A igreja do Cordeiro. Infelizmente, com o passar do tempo, essa igreja se desviou para tudo quanto é tipo de doutrina, né? Mas a verdadeira doutrina está nesse livro sagrado aqui, que não falha. Igrejas que ficam inventando coisas que não estão na Bíblia ou pegando versículos isolados não fazem parte da igreja do Cordeiro, que é o que nós estamos estudando aqui agora. Vamos dar uma olhadinha aqui na doutrina a doutrina apostólica. A igreja do Cordeiro retinha o ensino apostólico relacionado à divindade de Cristo, à salvação pela graça, ao batismo em águas, ao batismo com o Espírito Santo, à Trindade divina e à segunda vinda de Cristo. Essa era a doutrina da igreja do Cordeiro no início, né? Era relacionado, né, à divindade de Cristo,
porque ele é Deus, ele é Filho de Deus, ele é o Cordeiro Santo de Deus. A salvação pela graça não é por aquilo que eu faço, não é pelos hospitais que eu visito, pelas almas que eu ganho, as pessoas que são curadas em nome de Cristo por mim, pessoas que recebem batismo com o Espírito Santo, o Evangelho que é pregado por mim, não vou receber. A salvação não é por isso, não é pelas obras, é pela graça, é por aquilo que Ele fez na cruz e não por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, né? O batismo nas águas, porque o batismo nas águas é praticamente a conclusão da aliança com Cristo. Que você aceitar a Jesus, levantar as mãos, eu quero aceitar o Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, isso é bom. Mas para você fechar a aliança com Ele, é necessário o batismo. Porque o batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Morte, sepultamento, né? Quando o pastor inclina a pessoa para as águas, né? Está sepultando a velha criatura ali. E quando o pastor volta, né? A pessoa está como uma nova criatura, os pecados ficaram nas águas. Agora a pessoa tem que entender que através desse batismo ela pertence ao Senhor Jesus e tem que olhar só para Ele, tem que obedecer a palavra. E também ao batismo com o Espírito Santo. Aquele que crê, que quer se revestir de poder, que quer ter autoridade contra os demônios, que quer curar, quer libertar, deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Tem alguns que recebem até antes de passar pelas águas. Eu já ouvi vários testemunhos, presenciei num batismo uma vez, na Catedral das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, da Rocha Leão, na cidade de Campos. Eu vi pessoas sendo batizadas nas águas e quando voltavam, estavam falando em mistério, né? Sendo tomado um pouquinho para lá, para cá, né? Entortando o corpinho. Então dava para entender que antes do batismo nas águas, essas pessoas já estavam caminhando na igreja, já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Alguns recebem depois do batismo nas águas. Por quê? Busca no monte, jejua, ora, lê a palavra, vai na igreja, persevera. Eu quero receber o batismo, eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero que o Senhor me use, amém, glória a Deus. Quando vê, pô, Deus vai lá e batiza. Eu tive que buscar um ano inteiro, dos meus 16 aos meus 17 anos, pelo batismo com o Espírito Santo, né? E para a glória do Senhor Jesus, hoje eu estou com 39 anos de idade. E outro ensino apostólico aqui é a Trindade Divina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Criador do céu e da terra, Jeová, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Filho, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu na cruz, 100% homem, 100% Deus, ressuscitou ao terceiro dia. E Deus Espírito Santo, nosso Paracletos, né? A terceira pessoa da Trindade Divina, importantíssima para a Igreja do Cordeiro. E a segunda vinda de Cristo, do qual ele vai vir nas nuvens, a igreja vai ser arrebatada e o Espírito Santo vai junto com a igreja. Aleluias. Isso tudo relacionado ao Apocalipse, né? E essa é a doutrina apostólica, né? A divindade de Cristo, a salvação pela graça, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, a Trindade divina e a segunda vinda de Cristo. Nas orações, né, que a igreja ela perseverava, né, a igreja do Cordeiro, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, nas orações.
A Igreja do Cordeiro revela sua perseverança quando ora em todo o tempo, pela manhã, em ocasiões emergenciais, diante das tentações, em tempos de paz ou de guerra, para demonstrar gratidão ou interceder. Vamos ver aqui por etapas, né? Quando ora em todo o tempo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Todo o tempo orando. Tá tudo bem? Ora. Tá tudo mal? Ora. Tá com saúde? Ora. Tá chovendo? Ora. Tá tudo seco? Ora. Tá na igreja? Ora. Tá no trabalho? Ora. Tá na rua? Ora. Tá no seu quarto? Fecha a porta? Ora. Vai no monte? Ora. Vai no passeio? Ora. É a perseverança em oração, né? Em todo o tempo. A igreja primitiva fazia isso. Pela manhã. Vamos lá, Marcos 1. Marcos capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, falando, né, sobre o Senhor Jesus. Ele fazia isso. E a igreja também deve fazer. Você, né, que acorda cedo para trabalhar, dobra o joelho de manhã, busque a Deus alguns minutos, né? Faça isso pela manhã. Em ocasiões emergenciais, né? João capítulo 11. Versículo 41 e 42. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando aos olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Existem momentos da vida que a gente precisa orar, momentos de emergência, que a gente precisa de um milagre. Ore, não se desespere não, busque a Deus, Ele está ouvindo a sua oração, né? Conforme o Senhor Jesus, Ele foi lá e orou, pedindo ao Pai para que ressuscitasse Lázaro, e Deus ouviu a oração dele, e ele falou: obrigado, Pai, graças te dou, seja grato a Deus, né? Diante das tentações. Lucas capítulo 22. Versículo 41 e 42 também. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Foi o momento que o Senhor Jesus ele estava em plena agonia, ele já estava agonizando, uma tentação muito grande, um desespero, e ele precisou orar para que recebesse forças para logo depois ser entregue nas mãos dos pecadores. E depois ficar, né, de ping-pong, né? Anás, Caifás, Pilatos, Herodes,
de Herodes voltou para Pilatos e de Pilatos foi entregue para ser crucificado. Não é fácil, gente. As tentações vêm e vêm forte sobre o ser humano e nós precisamos orar. É isso que a doutrina apostólica da Igreja do Cordeiro nos ensina. E isso, hoje em dia, está se perdendo. Chama para orar, você vai ver quantos vão aparecer na igreja. Levanta um propósito, levanta uma campanha de oração. Você vai ver meia dúzia, 4, 3 pessoas às vezes. Agora fala que vai fazer uma campanha de libertação que vai vir pregador lá do Japão. A igreja lota. Vai gente que nem é da igreja vai, como curiosos, né? Só vão atrás de bênção. Mas atrás do Cordeiro de Deus ninguém quer ir. Essa é a realidade. Em tempos de paz ou guerra. Que também, né? Lucas, né? Lucas 22, né? 41 e 42 que nós lemos. Foi a passagem que o Senhor Jesus orou, pedindo ao Pai que, se possível fosse, né, passasse o cálice dele, mas fizesse a vontade do Pai e não a vontade dele, né? Para demonstrar gratidão. Vamos lá. Mateus 11. Mateus 11. Versículo 25 ao 27. Naquele tempo respondeu Jesus e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, né? E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E ao interceder também, né? João 17. Nós podemos ser intercessores por pessoas, interceder pelos missionários, pela nossa igreja, pelos nossos governantes. E graças a Deus, sempre quando eu oro na pedrinha, nos montes, na minha igreja, eu sempre estou apresentando todas as pessoas, até aqueles que me perseguem, né? Porque a gente tem que apenas interceder. João 17. Pai, é chegada a hora. Aqui no caso é o Senhor Jesus orando pelos discípulos. Ele orou sozinho, né? Levantando seus olhos aos céus, disse: É chegada a hora, Pai, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique a ti. E aí foi até. É muito grande esse versículo, esse trecho eu não vou ler. É um pouquinho grande, vai até o versículo 26. É uma oração intercessória do Senhor Jesus pelos discípulos, né? Eu posso orar pelo meu pastor ora por mim, eu oro por você também, você ora por mim, não é verdade? E assim concluímos sobre as orações. Agora, a outra doutrina apostólica da Igreja do Cordeiro, na comunhão e no partir do pão. A Igreja do Cordeiro demonstra o amor ágape no ser de Cristo, no estar em Cristo, no amar em Cristo e na unidade em Cristo. Em unanimidade em todos os lugares, a Igreja do Cordeiro vive com alegria e simplicidade, né? O amor ágape, o amor de pai,
Abba, Pai, né? E tudo isso a igreja demonstra, né? Sendo pertencente a Cristo, né? Estando em Cristo, ligados nele, totalmente ligados, desligados das coisas desse mundo, do pecado, no amar em Cristo, amar as pessoas, né? E na unidade. E na proclamação do Evangelho, que também é outra doutrina apostólica da Igreja do Cordeiro. A Igreja mantém-se perseverante quando obedece ao mandato do Cordeiro, consciente de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim, dedica-se ao Evangelho e às missões, ganhando para Cristo pessoas em todos os lugares, em todo o tempo, enquanto é dia. Porque o Senhor Jesus, né, ele vai vir buscar a igreja. E ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que o Evangelho seja pregado. E se eu pertenço a ele, eu tenho que pregar a palavra para aqueles que estão sofrendo, para qualquer tipo de pessoa, porque ele não faz acepção, né? E finalmente, a glória do Cordeiro. O Cordeiro Santo, fiel, inocente, justo, misericordioso, é glorificado no céu, na terra e debaixo da terra, pelo que ele é, não apenas pelo que ele faz. Ele virá outra vez para ser glorificado em seus santos. O Cordeiro de Deus, ele não é glorificado por aquilo que ele faz, né? Mas sim por aquilo que ele é, porque a igreja do Cordeiro glorificava ele por isso, por aquilo que ele é. Ele é o quê? Sol da justiça, ele é lírio dos vales, ele é sombra no deserto, ele é solução, ele é alfa, ele é ômega, ele é princípio, ele é fim, ele é Deus, ele é o Cordeiro Santo de Deus que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia como leão da tribo de Judá. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, tudo isso aí faz com que a igreja glorifique a ele, que ele seja glorificado. Porque a glória do Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus, não pode se limitar só a se levantar paralítico na cadeira de rodas, se curar enfermos, se resolver problemas no governo ou na igreja. Porque aí vai ficar algo como se a igreja só adora Cristo por aquilo que ele faz. E isso está errado. Isso está errado. Tem que ser por aquilo que ele é. Ele é rei, ele é Senhor, ele é Deus, aleluias. Se ele abrir a porta de emprego, ele é Deus e eu vou adorar a ele. Se tiver só arroz e feijão em casa, eu vou adorar a ele e pronto. Se eu tiver oportunidade na igreja, eu estou adorando a ele com microfone na boca, sem microfone na boca e sentado no banco, eu estou glorificando a ele e pronto. É por aquilo que ele é. Independentemente do que acontecer comigo, lado direito, esquerdo, o que acontecer ao meu redor, não importa. Ele é digno da minha adoração. E ele, ele é glorificado no céu, na terra e debaixo da terra. Porque o diabo e os demônios, eles tremem e estremecem, mas não obedecem, né? Porque o diabo, ele é desobediente desde a queda dele, quando ele foi expulso, né? Agora, com nós é diferente, nós devemos obedecer. Ele é fiel, inocente, totalmente puro. Ele foi para a cruz. A morte de cruz, na época, era como se fosse um castigo para ladrões e salteadores, mas ele
ele foi porque era necessário morrer na cruz, para que através daquele sacrifício a humanidade pudesse encontrar a salvação. Quando ele rendeu o Espírito ao Pai, houve um terremoto, o véu que cobriu o Santo dos Santos no templo se rasgou de alto a baixo, e através do sacrifício de Jesus, hoje em dia, o sacerdote não precisa mais entrar no Santo dos Santos para interceder pela gente. Não precisa. Cada ser humano que aceita Jesus ou que crê nele pode orar, pode buscar a ele aonde estiver, que vai ter livre acesso ao trono dele. Só existe uma coisa que impede ele de ouvir as orações: pecado. Mas se você se arrepender, pedir perdão a Deus, ele vai inclinar e vai ouvir a sua oração. Não precisa você ficar pedindo, ora por mim, e não sei o quê. Pede a Deus para revelar alguma coisa. Né? Não precisa disso não. Você mesmo pode orar. E se você não conseguir orar, dobra o joelho, fique mudo, fique quietinho ali. O Espírito Santo de Deus, aleluia, vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. E finalmente a conclusão. A morte do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, é o maior e mais valioso evento na história humana. As profecias se cumpriram literalmente. O sangue inocente e poderoso de Cristo, que Cristo derramou na cruz, foi suficiente para satisfazer a justiça divina, redimir o homem da condenação do inferno e conceder-lhe vida eterna pela fé em seu sacrifício. Não teve mais nenhum outro evento aqui na Terra que possa se comparar, chegar ao nível do que o Senhor Jesus fez na cruz. Cometa Halley, morte de tal rainha, de tal rei, de tal presidente, Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Nenhum evento nessa face da terra pode se comparar. Pode ser mais valioso do que o que o Senhor Jesus fez na cruz, o Cordeiro de Deus. E isso tudo foi para satisfazer a justiça divina, porque senão nós todos seríamos condenados. Se o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, não tivesse morrido na cruz, toda a humanidade estaria condenada ao inferno. Estava perdida até hoje. O Evangelho não teria chegado a mim, à minha mãe, ao meu falecido avô. Não teria. Não teria. Foi necessário. Conforme nós lemos em Isaías, o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de muitos. De todos nós, aliás. Foi moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cordeiro Santo de Deus. E foi também para redimir o homem da condenação do inferno. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é Deus, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, está vivo e aceita Ele como único suficiente Salvador, está e larga o pecado e obedece à palavra, está sendo redimido da condenação do pecado, do inferno. E vai ter a vida eterna através do sacrifício dele. Aleluias! Que estudo maravilhoso é esse! Glórias a Deus! Amanhã, se Deus assim me permitir, estarei aqui novamente com a 8ª lição sobre o tribunal de Cristo. Estamos estudando sobre Apocalipse, né?
o tribunal de Cristo. É quando o Senhor Jesus voltar, quando a igreja for arrebatada, né? A igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo vai junto, o anticristo vai reinar, né? 7 anos de paz. Depois desses 7 anos, o Senhor Jesus vai vir montado no cavalo branco e vai derrotar o anticristo, o falso profeta e Satanás. E ele vai reinar no Monte das Oliveiras. E diante do tribunal dele, que ele vai ser juiz e rei, aí vai ser os acertos de contar. Tribunal de Cristo. É a respeito do galardão. Vai falar sobre o galardão. Salvação já tem todo aquele que confessa Cristo como Salvador com seus lábios diante dos homens. Eu quero aceitar o Senhor Jesus. Larga o pecado, obedece a palavra. Salvação garantida pela fé nele. Sem se desviar. Se desviou, já era. Não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, não. Isso é ilusão. Salvação a gente adquire dessa forma. Galardão, recompensa, é pelas obras que fizemos, né? Uma coroa com algumas pedras, eu não sei. Aqui vai falar, né? Creio eu. Em nome do Senhor Jesus, mas só amanhã que nós vamos ver isso. O tribunal de Cristo. Deus abençoe a todos. Obrigado, Marcos Vinícius, né? Meu amigo Patrick também, meu amigo Marco Vinícius e todos que sempre participam aí, né? Podem compartilhar meus estudos e amanhã, se Deus quiser, a partir das 10 da noite, creio eu, estarei aqui falando sobre o tribunal de Cristo, estudo do Apocalipse. Fiquem na paz do Senhor e um forte abraço ao seu amigo, irmão em Cristo, Felipe Ferraz. Amém.